Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 9 de outubro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. CPI do Cachoeira retoma hoje os trabalhos e tem na pauta o depoimento do deputado Carlos Lereia. Senadores debatem no plenário o resultado das eleições. Quem não votou no domingo tem até o dia 6 de dezembro para justificar o voto. E na primeira reportagem da nossa série sobre a reforma do Código Penal, conheça as principais mudanças previstas no texto em análise no Senado. Agora, no Senado em Dia. Tomou posse ontem o primeiro suplente da senadora Marta Suplicy, que se afastou para assumir o Ministério da Cultura. Antônio Carlos Rodrigues é advogado, já dirigiu empresas públicas e foi secretário de Estado em São Paulo. Com a posse dele, o PR passa a ter 7 representantes no Senado. Considero que o Legislativo é o poder mais próximo do cidadão. Trago a experiência de 12 anos como vereador da Câmara Municipal de São Paulo, onde fui presidente por 4 anos consecutivos. Depois de empossado, Antônio Carlos Rodrigues presidiu a sessão do Senado desta segunda-feira. O novo senador também foi reeleito no domingo para a Câmara Municipal de São Paulo. A posse dos vereadores está marcada para janeiro. O gabinete de Antônio Carlos Rodrigues informou que ele ainda não sabe se vai se licenciar do cargo de vereador para continuar no Senado. Mais de 22 milhões de eleitores não votaram no domingo. Quem não justificou a ausência tem até 6 de dezembro para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. O país foi às urnas escolher os prefeitos e vereadores dos 5.568 municípios brasileiros. No Distrito Federal, onde não há eleição municipal, o 7 de outubro parecia só mais um domingo. A movimentação ficou por conta dos 98 mil eleitores de outros estados que moram no DF ou estavam a passeio e precisaram justificar a ausência. Eu sou do interior de Minas. Sou do Pará. Bahia. Sou do Rio de Janeiro. Interior de São Paulo. Alguns tiveram dificuldade para preencher o formulário de justificativa. Primeira vez que estou justificando. Por isso que estou apanhando um pouco aqui. Outros tiraram de letra. Foi tranquila, rápida, né? Levei uns 5 minutos, foi tudo certo. Quem perdeu o prazo tem até o dia 6 de dezembro para justificar a ausência e regularizar sua situação. Para isso, é preciso preencher um formulário disponível na internet, dirigido ao juiz da zona eleitoral em que a pessoa está inscrita, e entregá-lo pessoalmente ou pelos correios. Mas o eleitor continua obrigado a votar no segundo turno. Quem não estiver em dia com a Justiça Eleitoral não pode, por exemplo, tirar passaporte ou carteira de identidade, receber vencimentos de função ou emprego público, participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos estados, municípios e do Distrito Federal, participar de concurso público, obter empréstimos nas caixas econômicas federais ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência social ou em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo. Mas todos reconhecem a importância de participar ativamente do processo eleitoral. Acho muito importante porque a gente tem que saber quem a gente está escolhendo, né, para nos representar. Você tem que participar do processo político de decisão de quem vai ser o governante, né? É você ter a certeza que as suas escolhas estão sendo feitas de acordo com aquilo que você acredita. As eleições também foram o principal assunto dos discursos no plenário do Senado nesta segunda-feira. O senador Álvaro Dias criticou a atuação dos partidos políticos durante o processo eleitoral. A eleição foi a fotografia da falência partidária. Os partidos não existem, desapareceram programaticamente, significam um simulacro. O que temos são siglas para registro de candidaturas, muitas vezes comandadas de cima para baixo, com imposições descabidas que ofendem a militância partidária. Para o senador Cristóvão Buarque, os partidos políticos perderam as cores.
Essa é uma tragédia política que um país pode atravessar. A falta de clareza de propostas antagônicas a nível nacional. Em cada cidade mesmo, as alianças dessa eleição eram diferentes das alianças de 4 anos atrás. E lamento dizer, mas provavelmente diferente daquelas de daqui a 4 anos no futuro. O senador Rodrigo Hollenberg elogiou o TSE pela condução do processo eleitoral. Nós, brasileiros, temos muito que nos orgulhar de toda a tecnologia que desenvolvemos através das urnas eletrônicas, que faz com que, certamente, o Brasil seja um dos países do mundo, se não o país do mundo, que tem um processo de apuração do resultado das eleições mais rápido. A CPI do Cachoeira retoma os trabalhos hoje em reunião marcada para as 3 da tarde. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é a repórter Mariana Abreu, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Depois de mais de um mês sem reuniões, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Cachoeira volta ativa. Está marcado para a tarde desta terça-feira o depoimento do deputado federal Carlos Alberto Lereia, do PSDB de Goiás, acusado de ter ligação com o esquema do contraventor. Segundo investigação da Polícia Federal, Lereia teria recebido dinheiro da organização e também teria alertado Carlos Cachoeira sobre uma operação policial. Após as denúncias, o deputado admitiu ser amigo de Carlos Cachoeira, mas negou qualquer relação com a exploração de jogos ilegais. Disposto a falar, ele chegou a ser chamado para depor na CPI no início de setembro, mas acabou não comparecendo, alegando compromissos pessoais importantes e inadiáveis. Na reunião desta terça-feira também devem ser votados requerimentos. 505 pedidos aguardam o exame dos membros da CPI. Entre eles, a convocação do ex-ministro das Comunicações, Hélio Costa, e do irmão do governador de Goiás, Antônio Pires Perillo. Há ainda pedidos para quebra de sigilo de empresas supostamente ligadas à organização criminal que Carlos Cachoeira é acusado de comandar. André? Obrigado, Mariana. O Congresso Nacional está discutindo um novo conjunto de leis para o Brasil que vão definir o que deixa de ser ou passa a ser crime e quais as punições para cada caso. É a maior mudança na legislação penal em 72 anos. A partir de hoje, o Senado em Dia apresenta uma série de reportagens para você ficar sabendo quais as principais alterações previstas no novo Código Penal. O projeto que cria o novo Código Penal foi elaborado por uma comissão de juristas durante quase 8 meses. Caso se torne lei, os 543 artigos substituirão o código que está em vigor desde 1940. O texto traz novidades que não estão previstas na atual legislação, como o terrorismo, pena de prisão para quem maltratar animais, leis mais duras para motoristas embriagados e a transformação do jogo do bicho e outras contravenções penais em crimes, com penas mais severas. Nos dias de hoje, essas contravenções tiveram um foco diferente. No caso dos jogos de azar. E quando falo de jogos de azar, eu falo do jogo do bicho e falo das máquinas caça-níqueis. E vejam bem que esses crimes, isoladamente, eles propiciam a prática de crimes muito mais graves, como a corrupção, como a lavagem de dinheiro, o tráfico de drogas. A missão foi repassada aos senadores no mês de junho. 11 parlamentares vão revisar o texto. O grupo é coordenado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ele quer votar o novo Código Penal ainda este ano. A gente quer ter um compromisso com o Brasil, um compromisso com a segurança pública, um compromisso com o novo Código Penal, que é um código antigo, arcaico, de 1940, cheio de penduricalhos, que precisa ser ordenado em um único código, uma única matéria, para que aqueles que cometam delito saibam, tenham a certeza que vão responder por esse delito. Um dos pontos mais importantes do projeto que cria o novo Código Penal é combater a impunidade e a corrupção.
O texto traz novos crimes e estabelece penas mais duras para proteger o patrimônio público e garantir que a administração pública atue de forma limpa e transparente. Esquemas que envolvem o alto escalão dos poderes executivo, legislativo e judiciário muitas vezes foram desvendados e acabaram impunes. Situação que pode ser corrigida pelo novo Código. Entre as principais mudanças estão o mesmo tratamento para quem corrompe e quem é corrompido. Hoje a pena do corruptor é menor e ele acaba impune. As empresas também poderão ser punidas quando cometerem crimes. E pena de prisão para enriquecimento ilícito, quando o patrimônio do acusado é incompatível com a renda declarada. O enriquecimento ilícito, se for transformado em crime, como é a proposta, vai mudar a mentalidade dos agentes públicos, principalmente dos agentes políticos. Se for a pena máxima no nosso país, os corruptos iam pensar 2 vezes antes de fazer o crime. Prisão e, principalmente, entregar o dinheiro roubado. Nós acreditamos piamente que uma legislação bem feita, uma legislação moderna, uma legislação inteligível para o cidadão e para os próprios operadores do direito. Aí eu falo polícia, Ministério Público, advocacia, magistratura. Ela é o ponto de partida para que se tenha uma possibilidade mais clara de investigação, persecução penal, processamento e julgamento desses crimes, seja para condenar, seja para absolver. O relatório final da Comissão Especial do Código Penal deve ser entregue ao presidente do Senado, José Sarney, no dia 20 de novembro. Na reportagem de amanhã, você vai ver o que pode mudar na legislação sobre o aborto. O Senado recebeu ontem uma visita que falou de um exemplo de vida. O pianista e maestro João Carlos Martins emocionou a plateia durante a palestra em que contou a própria história e mostrou como, com persistência, otimismo e coragem de não desistir nunca, é possível superar os maiores obstáculos. Desafio. Esperança. Superação. São palavras que resumem a trajetória do maestro João Carlos Martins. Considerado um dos maiores pianistas do século XX, ele foi obrigado a parar de tocar depois de uma série de acidentes que comprometeram o movimento das mãos. Se você tem uma diversidade, com essa diversidade você tem que gerar para as pessoas não um sentimento de pena, de dó, você tem que gerar sentimento de alegria. Mostrar que tudo é possível. João Carlos Martins veio ao Senado e apresentou a conferência Superando Obstáculos. A música venceu, a última de um ciclo de palestras sobre a gestão de pessoas no poder legislativo. A atividade também marca o mês do servidor público. Desistir jamais é a mensagem que o maestro nos brinda hoje. Lição de persistência, de otimismo, de adaptação, de força interior, que serve não só para o dia a dia de nossas vidas, mas também para o nosso trabalho cotidiano. A plateia ouviu atenta. A minha mensagem, quando a pessoa nasce, é como uma flecha. Ela tem que alcançar o seu destino. Pode ter desvios, ele corrige os desvios e ele luta para manter aquela trajetória. Depois da palestra, o maestro deu um presente para o público, um espetáculo marcante. Acompanhado por um quinteto da Orquestra Sinfônica de Brasília, ele tocou ao piano Cinema Paradiso, um momento simbólico. João Carlos ouviu essa música na noite em que foi informado pelos médicos que não poderia mais tocar.
O público saiu emocionado. Maravilhoso! Chega, chorei. Foi lindo, muito lindo. Eu gostei muito, foi emocionante, o exemplo do maestro de superação, né? A força de vontade dele e a beleza da música, né? Que em si que inspira sentimentos mais elevados para a gente. Emocionante. O recital do maestro João Carlos Martins será exibido pela TV Senado. A data ainda não está definida. O Senado em Dia termina aqui. Fique com a nossa programação.